nosso assunto, frutos que permanecem. O que acontece é que na evangelização, muitos frutos se perdem, porque não há continuidade, a conservação dos frutos, enfim, a integração das pessoas que ouvem o evangelho, que aceitam o evangelho, tem sido um grande desafio da igreja, não é verdade? Quantas pessoas já passaram por nós, ouviram a palavra, aceitaram a palavra, alguns foram até batizados, alguns foram curados, alguns até estiveram um certo tempo e depois não permaneceram. Lógico que a igreja nem sempre é responsável por todos que voltam atrás, há muitos fatores, mas temos que entender também nossa responsabilidade na conservação dos frutos. Então, frutos que permanecem dependem de uma ação intencional da igreja também para que eles sejam bem assistidos na sua primeira fase, na sua infância espiritual. Bebezinhos espirituais precisam do leite racional, não falsificado, como diz o apóstolo Pedro. Então, esse estudo aqui é um complemento de tudo que nós já falamos, né, sobre evangelização, sobre os tipos de evangelização, enfatizando alguns aspectos da evangelização. Mas vamos apenas para recordar o evangelismo no templo, o que acontece nos cultos, o pessoal que é no corpo a corpo, evangelismo de impacto, que é aquele de multidões, de massa, né? Às vezes na televisão, agora na internet, havia aquelas grandes cruzadas nos estádios, lugares abertos, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? Ou mesmo no templo, aqueles momentos de impacto com um grande evangelista, com um pregador, com dons, e isso atraía pessoas, multidões. E vamos falar só rapidamente sobre esse assunto, porque o evangelismo no templo acontece regularmente. Muitos visitantes são levados semanalmente às igrejas, sim ou não? Sim, quase todo culto tem visitante. E dentre os que atendem ao apelo evangelístico, poucos chegam ao batismo. E bem menos ainda são os que permanecem como membros fiéis ao Senhor. Isso é uma lamentável estatística, vamos dizer assim. Pouca gente vai à igreja. Desses poucos, poucos aceitam o Senhor Jesus. Desses poucos aceitam Jesus, poucos chegam ao batismo. Desses poucos chegam ao batismo, poucos permanecem. Olha, então a igreja precisa repensar a sua estratégia. É por isso que nós estamos aqui falando sobre esse assunto importante. Compete a nós, igreja, resolver essa situação. Os anjos não podem viver por nós, o Espírito Santo já nos deu poder, Jesus deu seu próprio nome como autoridade, deixou sua palavra para nos guiar, para nos ensinar, para nos revelar a verdade. Compete a nós agora sermos discípulos fiéis, né, ao Senhor e procurarmos entender, né, numa autocrítica, numa autoavaliação, num autoexame, como diz a Bíblia, né, examine sobre a si mesmo, vamos examinar nós mesmos, estamos fazendo do jeito certo, a igreja está agindo corretamente com os novos da fé, com os visitantes, e essa é a questão, tá? Então nós precisamos pensar nisso mesmo, que é um assunto importantíssimo e relevante. Temos também, além do evangelismo no templo, acontece o evangelismo pessoal, que é corpo a corpo. Quando você compartilha com alguém, conta a sua história, a sua experiência, para nos apresenta o plano da salvação para um amigo, para um conhecido, até para um desconhecido, quando tem oportunidade, tá? Mas apesar que muitos cristãos ainda ousam compartilhar a sua fé através do evangelismo pessoal, também logo desanimam, pois os poucos frutos que conseguem levar à igreja dificilmente permanecem. Isso causa o quê? Uma frustração. A gente evangeliza tão pouco, dos poucos que a gente leva, não permanece. E a gente então acaba falando, bom, alguma coisa errada, mas eu não sei como resolver, acho que é a minha incapacidade, ou então culpa a igreja, a mensagem, o pregador, o louvor, é o ambiente, as pessoas. Por que será que eu levei aquele meu amigo? Por que será que eu levei aquele visitante? Então a gente acaba não tendo motivação para o evangelismo pessoal, porque exatamente não há uma retenção desses frutos. Ninguém gosta de plantar e não colher, na verdade, ou trabalhar e não ver resultado. E acontece que o evangelismo pessoal nem sempre tem esse resultado esperado por alguns fatores que também nós vamos colocar aqui nessa lição. Mas também há um outro tipo de evangelismo que acontece, né? O evangelismo de impacto, né? Aquele de massa, grandes pessoas, multidões, grandes cruzadas de evangelização e milagres com pregadores famosos visando ganhar um grande número de almas
Isso acontece em 2, 3 noites, às vezes numa semana, quase sempre é um fim de semana. É tudo muito de impacto, tudo muito rápido. Mas o que acontece, gente, é uma estatística também triste, que grande número de pessoas atendem aos apelos do pregador, porém, porque é impactante, porém estima-se que um percentual de menos de 5% dos frutos reais de trabalho de massa. Bom, então, havia lá 100 mil pessoas no estádio. Olha, 1.000 pessoas foram à frente. Mas quantos realmente ficaram? Quantos foram depois, né, discipulados? Ou quantos foram acompanhados? Ou quantos procuraram a igreja? Isso também acaba gerando uma certa desmotivação. Será que vale a pena investir nessas grandes cruzadas? Louvamos a Deus por homens como Billy Graham e tantos outros que fizeram esse tipo de trabalho por um chamado de Deus, tudo numa estratégia, e o evangelho avançou em lugares até no Brasil aconteceu, mas vemos a história de grandes cruzadas na África, na Índia, em países até menos desenvolvidos, onde as multidões são mais facilmente atraídas, e com milagres, né? Muitos paralíticos curados, cegos que veem, e o resultado depois, lógico que a igreja colhe algum resultado, mas não são essas multidões, né? Isso também tem gerado uma preocupação na própria igreja e nas pessoas que têm promovido esse tipo de eventos. E a pergunta era: onde estão os frutos da evangelização? Onde estão? Né? No evangelismo da igreja, no evangelismo pessoal, né? No evangelismo de massa. Onde estão esses frutos? Vamos ver o que aconteceu, por exemplo, no exemplo de Jesus. Ele começou apenas com 12 homens. Depois a gente continua lendo, um tempo depois ele envia 70, quer dizer, o número aumentou, que foram enviados já para anunciar o reino, né, e com autoridade do nome dele, para poder operar milagres, inclusive. Logo depois da ressurreição de Jesus, 40 dias depois, no dia de Pentecostes, havia 120 discípulos ali. Então, olha, de 12 foi para 70, depois menciona 120. Paulo menciona que durante esse período da ressurreição ele foi visto por mais de 500 irmãos, né? No dia de Pentecostes acontece ali um impacto muito grande. Pedro prega para aquela grande multidão que ficou admirada de ver as pessoas falando em outras línguas, e 3.000, né, agregaram, né, ali como discípulos de Jesus, e começaram a permanecer com os apóstolos e se tornaram cristãos. E logo menciona, logo no livro de Atos, em seguida, que o número chegou a 5.000 só em Jerusalém. Olha só, foi um crescimento rápido de pessoas, e não foi uma coisa passageira, como acontece nas nossas cruzadas. Diz aqui: todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, havia um acréscimo diário, não só por causa dos apóstolos, mas todos testemunhavam, todos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações, no partir do pão. Está em Atos 2,42. E lá no 47 fala, versículo 47 diz que todos os dias a igreja crescia. Era uma igreja crescente, igreja dinâmica, uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, uma igreja impactante, tá? Tanto que foi uma revolução tão grande que despertou aí a inveja, os ciúmes e até a revolta dos judeus, tinham crucificado Jesus, e sabendo agora que Jesus realmente estava ressuscitado, fazendo milagres, eles precisavam espalhar a mentira que Jesus estava morto. E começou a grande perseguição contra a igreja, e a partir daí foram espalhados. E esses milhares, que no mínimo 5.000, foram por toda parte, né? Toda parte. Marcos capítulo 16 fala que os discípulos saíram por toda parte anunciando a palavra, e o Senhor confirmava esta palavra com os sinais que o seguiam. Então, olha só, havia milagres e milagres e milagres. Era uma igreja, então, cheia do Espírito Santo. E temos também ainda, né, explicando um pouquinho melhor, a igreja primitiva que seguiu desse exemplo, né? Porque Jesus ensinou como fazer discípulos. Os apóstolos aprenderam e seguiram o seu exemplo, que Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles seguiram Jesus e aprenderam. O resultado que, olha só, em Jerusalém, no ano 70, quando aconteceu aquela destruição, conta-se que
já cerca de 50% da população era convertida, eram cristãos. Inclusive, o livro de Atos menciona que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, interessante como foi envolvendo, como foi expandindo a igreja ali em Jerusalém, nessa primeira fase. E nesse tempo, já no ano 70, em toda a Judéia já se falava em 100 mil cristãos. Esses números não estão na Bíblia, mas historiadores e outros dados. Então, antes do final do primeiro século, já agora do Império Romano, tá? Né? Todo mundo conhecido de então já tinha ouvido o Evangelho, quer dizer, o Império Romano todo e as nações adjacentes já tinham ouvido o Evangelho. E a gente tem que pensar, ou temos que considerar e ponderar que eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Eles nem tinham a Bíblia escrita, né? Alguns poucos tinham acesso aos rolos, os pergaminhos do Antigo Testamento. Era uma comunicação oral, era de um para o outro tal, e aquilo ia passando. Foi por isso que Paulo teve que escrever as cartas para poder estabelecer melhor, porque é como se fosse um telefone sem fio, né? Sabe o telefone sem fio, que você fala uma coisa para uma pessoa, que essa pessoa fala para outra, quando chega lá na frente, já a mensagem às vezes não é a mesma. Começou a acontecer assim com o Evangelho, então tinha que registrar. Paulo então escreve as cartas aos Romanos, depois aos Coríntios, escreve aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, vai escrevendo nas igrejas. E até depois as cartas pastorais, ao próprio Timóteo, ao Tito. Então, Paulo trabalhando ali, assim, na formação da igreja, o próprio Pedro resolveu escrever também, o apóstolo Judas escreveu, João escreveu várias cartas, além do Evangelho, e tem lá um escritor de Hebreus, alguns atribuem Hebreus a Paulo como escritor, outros não tem a dúvida, até porque não menciona o escritor, mas está lá uma carta especialmente aos Hebreus explicando exatamente a aplicação da velha aliança naquele novo tempo, na nova aliança. Então, a igreja cresceu assim de uma maneira extraordinária, né? Para vocês terem uma ideia, quem estuda um pouquinho da história descobre que a igreja passou por grande perseguição desde o primeiro século, foi muito assim, perseguição ferrenha ali em Roma, os cristãos sendo jogados naquelas arenas, no Coliseu. Eu estive lá no Coliseu de Roma, terrível aquela cena, você sente mal só de entrar e saber quantos irmãos nossos foram colocados como tocha humana para iluminar, outros jogados às feras, outros mortos ali para divertir as pessoas. E então foi assim, e depois eles começaram a se reunir nos túmulos subterrâneos chamados catacumbas, que eu também pude visitar lá em Roma. Então, porque eles tinham medo, né, de entrar ali, só entravam para colocar os mortos e saíam, e então os cristãos se reuniam nesses lugares onde já não eram tão assim frequentados, né? E quase que ficavam ali bem protegidos, vamos dizer assim, né? Por causa do medo dos romanos de entrar nas catacumbas, e foi que eles reuniram. E interessante como Deus prepara algum escape para a igreja sobreviver, e ela sempre sobrevive. Mas ela continua sendo perseguida no segundo século, e até que no terceiro século, já indo para o terceiro século, já passando do ano 300, então mais da metade do Império Romano era cristão. Quanto mais eles martirizavam, mais sangue era derramado, mais gente se convertia, porque afinal de contas, se alguém morria por uma causa, é porque essa causa era muito importante, era muito grande. Ninguém morre por causa de uma coisa à toa, por uma coisa boba, uma história, uma fábula, né? E as pessoas não só morriam pela grandeza do Evangelho, mas pela experiência gloriosa também do Evangelho, estavam prontas a morrer. Isso foi, então, sendo um impulsionamento da igreja para o crescimento extraordinário, ao ponto do imperador Constantino, ele falou, bom, não tem mais jeito, né? Aquele velho ditado, se você não pode com eles, una-se a eles, né? Assim que eles falam. Então ele fez assim, eu vou me tornar cristão para poder dominar. Então, a partir daí, então, ele se tornou cristão, apesar que não convertido, se autoproclamou chefe da igreja, estatizou a igreja praticamente, e a partir daí já não houve aquela perseguição ferrenha. Porém, a igreja também perdeu a sua força, até porque ela foi se acomodando, como ela sempre se acomoda, como ela é acomodada hoje no Brasil, né?
acomodado nos países. Quanto mais liberdade religiosa, mais comodismo na igreja. Esse é um problema sério, né? Então, as igrejas da Europa que experimentaram grande avivamento hoje estão praticamente mortas, né? São mausoléus. A igreja americana, né? Estou inclusive falando dos Estados Unidos agora, igrejas grandes, grandes. Até hoje tem muita gente para a igreja, mas se percebe falta vida, falta aquele calor, falta fervor missionário, falta o evangelismo puro e verdadeiro. As pessoas acham que eu já fiz aquela oração aceitando Jesus, eu já estou salvo, mas elas vivem uma vida totalmente dissociada da palavra de Deus, na contramão das doutrinas bíblicas, e achando que se eu fizer um dia uma oração chamada oração do pecador, né, aquela oração, eu te aceito como Salvador, amém, escreve meu nome no livro da vida. Essa oração é maravilhosa, é feita de coração, mas quando é feita de boca para fora, como a Maria faz, não acontece nada. Gera uma falsa ilusão de salvação, de confiança, de segurança eterna que não existe, tá? Então nós precisamos rever também essa questão de como a gente expor o evangelho, apresentar o evangelho para que as pessoas não fiquem enganadas achando que estão salvas quando não estão. É o que tem acontecido em muitos lugares, principalmente há uma reclamação ou a denúncia até de alguns profetas aqui nos Estados Unidos sobre isso, que muita gente aqui, quase todos os americanos já fizeram essa oração, mas todos vivem no pecado, cada vez mais pecando, e todos, não, eu já fiz essa oração. Se você apresentar o evangelho, eu conheço também, já sei as 4 leis espirituais, né? Deus me ama, eu sou pecador, Jesus morreu por mim, e eu já fiz a oração aceitando como Salvador. A oração não é uma fórmula mágica, é uma confissão do coração, sincera, verdadeira, né? Aí muda tudo, tá? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Por falar em evangelho, eu queria aproveitar até para retificar ou explicar um pouco melhor o que eu falei na aula passada, que houve até alguns comentários de que ficou, acho, um pouco mal entendido, né? Quando eu fiz uma afirmação, talvez fora do contexto, ela é totalmente antibíblica, mas tem que entender o contexto, né? Eu disse que ninguém vai para o inferno, ninguém será condenado por causa da sua opção sexual, como também ninguém vai para o céu por causa da sua opção sexual. Então, assim, eu estava falando que o que determina a condenação do ser humano, isso é importante você entender também, você que prega o evangelho, às vezes fica até pregando o evangelho da condenação. Se você usa tal coisa, vai para o inferno. Se você faz tal coisa, vai para o inferno. Gente, não é bem assim, tá? Né? Não é, você fala assim, por exemplo, se a pessoa usa, se ela é um dependente químico, falou, se você continuar usando essa droga, você vai para o inferno. Então é como se fosse assim, se parar de usar droga, você vai para o céu. Ele pode parar de usar droga e vai para o inferno do mesmo jeito, tá entendendo? Você pode ficar uma pessoa adulta e ele falou, se você adulterar, você vai para o inferno, você vai ser condenado. Mas se ele parar de adulterar, ele continua sendo condenado. Não fazer parar de adulterar que vai ser salvo. Nós não somos, ninguém é salvo porque parou de adulterar, deixou de usar uma coisa. Ou se você usar essa roupa, ou se você tem essa opção sexual, você vai ser condenado. Gente, ele pode mudar a opção sexual e continuar sendo condenado, porque não é isso. Vamos então, João capítulo 3, versículo 16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tá? Então, é crer em Jesus não é uma confissão verbal apenas, é crer no coração, como diz Romanos capítulo 10. E esse crer implica numa mudança de vida, porque é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Senhor significa que ele vai mudar de vida. Ninguém vai chegar no céu, é todo ex-bandido, ex-traficante, ex-drogado, ex-prostituta, ex-mentiroso, todos nós somos ex-alguma coisa, tá? Mas você não vai ser salvo só porque mudou uma certa atitude, como se mencionei a questão da opção sexual. Talvez uma discussão hoje no meio evangélico sobre isso, questão de ideologia de gênero e da questão da causa LGBT, etc. Que nós não estamos aqui para defender uma causa ou acusar uma causa, estamos defendendo a verdade que é o evangelho. Então, Jesus disse assim, olha só, João capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, é o julgamento, quer dizer, quem vai ser condenado ou não vai ser condenado, tem um julgamento. Então, claro, vai ter um julgamento. O julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ok? Então, é uma triste constatação do Espírito Santo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, se ama as trevas, aqui vai ficar as trevas eternas.
Não importa se essas trevas estão relacionadas com o pecado A, B ou C, que são infinidade de pecados, com a vida corrompida, porque nós temos os pecados, que são as práticas que nós fazemos, mas temos o pecado, que é a natureza pecaminosa dentro de nós. Nós falamos disso também, eu creio que na série Vida Plena, uma série anterior que nós falamos sobre a questão da libertação. Está muito claro ali, você pode voltar a estudar, né, explicando a questão do pecado e dos pecados. O remédio para os pecados é o sangue de Jesus, mas o remédio para a natureza pecaminosa é a cruz. Tá? Então, quando você vai evangelizar, lógico que não vai explicar tudo isso para a pessoa, mas você tem isso em mente para não fazer afirmações incompletas, né? Meias verdades, né? Faz uma oração que você vai ser salvo. Não, você não vai ser salvo porque faz essa oração. Você vai ser salvo se essa oração fizer uma confissão onde você se entrega totalmente a Deus, não é verdade? É como se fosse a confissão é algo. Hoje fica uma coisa meio banal, a confissão da salvação. Façam apelo nas igrejas, estão sem responsabilidade. Você quer ser salvo, venha para frente, eu vou fazer uma oração. Gente, não basta vir para frente de oração, tem que ter arrependimento. Jesus diz assim: arrependei-vos que é chegar no reino do céu. A pessoa não se arrependeu. Ele vai para frente, se a oração, bom, recebi oração, estou salvo. Você não está salvo se não se arrependeu. Implica primeiro arrependimento, né? Aí Jesus fala assim: todo aquele que nasce novo entra no reino de Deus. Se você entrou no reino de Deus, você saiu do outro reino. Você não pode ficar em dois reinos. Se você entrou no reino de Deus, você é no reino das trevas. Se você entrou no reino de Deus, agora você vai seguir o rei desse reino. Você não pode entrar no reino, ser súdito no reino, onde você continua sendo tipo autônomo das suas atitudes, você faz o que quer. Não, você segue as leis do reino. Nós temos a Bíblia, que é a constituição do reino. A Bíblia não é um livro religioso, como alguns pensam, é a constituição do reino. Então, quando você falar em Jesus, você tem que ter isso em mente para que você apresente o evangelho, mesmo de uma maneira simples, mas consciente de que não vai enganar a pessoa, de que ela deixar de fazer isso ou aquilo, ela vai ser salva, né? Houve um tempo que a igreja era muito voltada para costumes. A mulher não podia usar certo tipo de roupa, não podia cortar o cabelo assim, ou usar certas joias, ou certos enfeites, né? Isso era muito enfatizado na questão da mulher. Então, assim, mas se fizer isso vai para o inferno, se fizer isso é condenado. Aí, então, se mudar aquela roupa, botar roupona grandona, comprida, sei lá, diferente, no padrão, vai para o céu. A roupa não salva. Assim como a roupa não condena, a roupa não salva. A luz veio ao mundo. Agora, alguns amaram mais as trevas do que a luz. Mas tem muita gente boazinha que ama as trevas. Apesar de boazinha, moralmente boazinha. Vamos ler João 3 outra vez, que isso aqui é fundamental, né? João 3:16, vocês conhecem, Deus amou o mundo de tal maneira, tal, né? Deus Jesus para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E a condenação é esta, né? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram do que as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Alguns querem a verdade, outros não querem a verdade. Então há pessoas de várias opções sexuais, de vários credos religiosos que querem a verdade. Esses vão chegar na luz porque querem a verdade. Alguns gostam da mentira e usam a religião, usam até a sua própria, a sua própria moral, né, elevada, né, no sentido de pessoas que falam assim: não, eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas em dia, eu sou trabalhador da minha família, eu não posso ser condenado. Como se isso fosse salvar. Né? Porque apesar de você ter essa vida moral maravilhosa, você tá perdido eternamente. Porque você já nasceu no pecado, você nasceu condenado. Ninguém veio do céu e depois foi para o inferno. Não, nós já nascemos debaixo da ira de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, uma questão de herança. Mas, assim como o primeiro Adão nos deu uma herança ruim, maligna, de trevas eternas, Jesus veio nos dar uma herança, fazer herdeiros da vida eterna, né? Então, o segundo Adão que é chamado. Então, é importante esclarecer que ninguém vai para o inferno só porque matou, só porque roubou. Como também não vai para o céu só porque deixou de matar, deixou de roubar. Ele se arrependeu dos seus pecados. E aí sim, se arrependeu dos seus pecados. Seguiu a constituição do reino. Não estou aqui para discutir comportamentos hoje que a sociedade aceita ou não aceita. A sociedade não é padrão.
A sociedade não é a verdade. O fato da sociedade aceitar o aborto, ou aceitar a eutanásia, ou aceitar o uso de drogas, ou a maconha, por exemplo, em alguns lugares, ou de aceitar, inclusive, adultério, já em alguns países não pode falar contra adultério, já fala que é uma conquista da sociedade. A gente vive na Bélgica, o pastor falou, olha, não pega contra o adultério, não, que você pode ser preso. Por quê? Porque a conquista, quer dizer, aquilo que era uma coisa ruim, agora não é mais problema. Gente, eu falo da sociedade aceitar, não quer dizer que Deus aceita. Você segue a constituição do reino, desde que você seja realmente um filho do reino, súdito do reino de Deus. Mas se você não é do reino de Deus, você vai fazer o que dá na sua cabeça. Quem somos nós para julgar, não é verdade? Não estamos aqui para julgar, nem absolver, nem condenar. Quem somos nós? O juiz é Deus, não é verdade? Tá bom? Mas é importante esse conceito, porque é a partir daí que a igreja então fala a verdade, né? E sem medo. A verdade pode chocar. Nossos irmãos sofremos a perseguição pelo sexo, falaram a verdade, por isso foram perseguidos. A igreja hoje não quer ser perseguida, ela fala a meia verdade, ou ela se omite. Gente, vamos falar a verdade, né? Quem é e quem não é, quem é luz, quem é trevas, vamos falar a verdade. Mas você ficar apontando o dedo, simplesmente acusando comportamentos como se isso fosse a mudança de um comportamento todo já fosse salvar, né? O que salva é a regeneração pelo Espírito Santo que acontece no novo nascimento. A partir daí, se você tem uma nova vida, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você é salvo em Cristo. Se permanecer em Cristo, a Bíblia diz, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, você tem que perseverar também. E Jesus falou assim, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá, cuidado para não parar no meio do caminho, quando você já foi salvo, está salvo para sempre. É um conceito até meio complicado que tem por aí, tá? Jesus fala assim, ó, todo ramo que está em mim que não der fruto, ele corta e joga no fogo. Cuidado, Jesus está falando de ramos da videira, não está falando de uma oliveira brava qualquer, falando da videira, que ele falou só a videira. Tem ramo que vai ser cortado da videira e jogado no fogo. Gente, então é muito mais sério do que estão passando por aí, esse evangelho facilitado, esse evangelho light. Então, explicando isso para que você que fala de Jesus, fale sem medo, né? Não seja o evangelho da acusação, como se fazia muito antigamente, hoje, graças a Deus, não é tão assim, mas alguns continuam, olha, você vai para o inferno, você está fumando, isso é chupeta do diabo. Eu ouvia isso quando era criança. O pessoal fala isso, você está fumando? Certo? Como se o passe de fumar fosse para o céu. Ninguém é mais santo porque parou de fumar, nem é mais pecador que está fumando. Acho que, lógico, quem é escravo do cigarro é escravo, Jesus quer libertar, mas não é isso, não é assim. O evangelho é o poder de Deus que muda o coração. A partir daí, a pessoa muda os seus valores. Amém? Não vou entrar mais detalhes aqui, mas não sei se vocês entenderam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode fazer seus comentários aqui mesmo, nas redes sociais, ou me procura aí que você me acha também. Eu tenho minha página do Face, e tem meus contatos à disposição. Somos aqui responsáveis por tudo que nós falamos. Esperamos que essa exposição seja 100% bíblica. Caso não for, eu vou retificar, com certeza, mas é a minha consciência hoje nesse sentido, ok? Voltemos então à questão do evangelismo, né, da prática do evangelismo, onde nós paramos aqui, que é na Igreja Primitiva evangelizando, né? Qual era o segredo de manter tantos frutos? Havia um segredo, lógico, né? Jesus até falou assim, os frutos têm que permanecer, frutos permanecem, os frutos, alguns permanecem, não, mas Jesus falou, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Então, assim, vamos produzir frutos, mas temos que avaliar, nossos frutos estão permanecendo? Ou se não estão permanecendo, onde estamos falhando, tá? Então, alguns princípios são imperativos a todo cristão. Vou colocar aqui um padrão para você falar, bom, como eu estou, um autodiagnóstico, como eu estou dentro desses princípios. Primeiro, dar muito fruto. Isto é glorificar meu Pai, que diz muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Em João 15, versículo 8. Se você não dá muito fruto, você não é discípulo pleno em Jesus. O discípulo
pleno, se completo, discípulo totalmente vamos dizer assim, comprometido nesse discipulado, seguindo o mestre que é Jesus, dá muito fruto, amém? Outro ponto importante, dá fruto permanente, como acabamos de ler em João, 15, versículo 16. Eu chamei para que vades e o vosso fruto permaneça, tá? Outro princípio importante, frutificar as marcas do caráter de Deus. Que são essas marcas? É o chamado fruto do Espírito, né? Paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São apenas alguns exemplos, né? Essas 8 marcas são apenas alguns exemplos que estão aqui, mas são muito mais do que isso. Aí entra a paciência, entra uma vida de temor ao Senhor, entra a misericórdia, enfim. Mas aqui é apenas alguns exemplos do fruto do Espírito que ele produz, são as marcas do caráter de Deus na sua vida, né? Outra coisa, todo cristão, ele naturalmente se torna uma testemunha, porque ele foi chamado para isso. E o principal propósito do batismo com o Espírito Santo é exatamente esse. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha, em todo lugar, em todo tempo, com todas as pessoas, você é testemunha de Jesus. Nós, como já falamos nas aulas anteriores, todo cristão é um missionário de tempo integral. As atividades que você faz na sociedade, na vida secular, na vida profissional, são apenas um meio para você estar inserido na sociedade ou ter relacionamento com pessoas, servir pessoas, mas através dessas atividades ou habilidades você, então, cumprir a sua missão, que é testemunhar do poder da graça de Deus e fazer muitos discípulos seguindo o ID de Jesus, aquele ID de fazer discípulos, a grande comissão, certo? Outra característica que você que testemunha, você também faz discípulos, que você conduz pessoas a seguir a Jesus da maneira que se tornam discípulos de Jesus. Mateus 28 está claro sobre isso, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, por que a gente não retém muito fruto na igreja? Porque a gente leva a pessoa, faz o apelo, levanta a mão e deixa para lá, fala, já aceitou Jesus. Eu falo, não, você vai agora fazer dele um discípulo, batizá-lo e também ensiná-lo todas as coisas que aprendeu. E quando você lhe ensinou tudo que você já sabe sobre oração, sobre fé, sobre perdão, sobre oferta, sobre missões, sobre testemunho, sobre santidade, você ainda não fez um discípulo. Ensinando a guardar todas as coisas que você tem ensinado. Então, tudo que você aprendeu de Jesus, você tem que transferir para outra pessoa. Quando você faz isso, você realmente fez um discípulo. Está entendendo? Menos que isso não é fazer discípulo, tá? Menos que isso é menos que isso, tá? Então, você tem que fazer isto, porque Jesus não disse menos que isso, disse fazer discípulos. Quando nós cristãos não fazemos, estamos sendo incompletos e desobedientes ao comando de Jesus. Mas seguindo aqui as características, temos ainda uma sexta característica, que é ministrar e promover o crescimento da igreja, quer dizer, das pessoas, né? Ele estabeleceu pastores, né? Inclusive começa dizendo aqui a lista de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, o corpo de Cristo tem que ser edificado, tem que ser aperfeiçoado através desses ministérios. Talvez você não tenha o título de apóstolo, nem de evangelista, nem o título de mestre, mas você tem que fazer aquilo que Deus mandou fazer. O apóstolo é enviado para uma missão especial, o profeta tem revelações de Deus para passar, o pastor apacenta, o evangelista é esse ganhador de almas, o mestre é aquele que cuida. Você tem um papel importante. Acho que todo cristão deve ter um pouco dessa característica, apesar que esse texto fala de ofícios ministeriais, mas essas características são presentes em todo cristão, de uma certa maneira, para cumprir a sua missão. Depois, essas características são, assim, elas são complementadas pelos dons espirituais, pelos dons pessoais e por todos os dons, como também temos aqui no nosso playlist da igreja, da Escola Bíblica. A professora Júlia Teodoro deu aqui, inclusive, aulas sobre dons, foram vários domingos, foram 2 meses praticamente, acho que 8 ou 10. Vê lá, dons espirituais, você vai entender mais sobre dons. Para o aperfeiçoamento da igreja. E temos aqui uma sétima
características importantes: gerar discípulos que, por sua vez, gerem outros discípulos. Quer dizer, você faz discípulos que se tornam discipuladores. Você é um discipulador, você forma discípulos, ao ponto de ele também ser um discipulador. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim: olha, o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então nós vemos aqui várias gerações. Paulo, então, ele ensina uma primeira geração de discípulos, que era o próprio Timóteo. Ele falou: agora você vai colocar para uma outra geração, que eles chamam de homens fiéis, e que eles sejam idôneos para passar para uma outra geração, que são os outros que ele cita aqui. Então, falamos aqui de 4 gerações, né? Paulo, Timóteo, homens fiéis que testemunham, e esses que testemunham aos outros, que é a 4ª geração. Você, então, deve ser um gerador de discípulos, né? E da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração, Paulo fala a Timóteo, quer dizer, acompanhando essas gerações de discípulos, formando-os em Cristo. Esse é o seu chamado, esta é a sua missão, ok? Bom, há um problema muito grande, além da evangelização, da falta de evangelização, deixa pouco, mas mesmo com a evangelização, não é apenas a falta de evangelismo, o problema da igreja, mas ela também tem falhado na integração e consolidação dos novos convertidos. Esse é um assunto para a próxima série, né? Mais voltado para a consolidação, integração, discipulado, mas só dando uma pincelada aqui, fechando essa questão, né, do tema do evangelismo intencional, como é importante a gente integrar as pessoas. A consolidação é aquela assistência total ao novo convertido pela qual esse novo discípulo se firma na fé. Quer dizer, ele tem que ser bem tratado, bem nutrido, bem suprido para poder crescer. E Paulo fala aqui aos Colossenses 1, 28 e 29, né, falando que o qual anunciamos, que é esse evangelho que anunciamos, esforçando-me o mais possível, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha, ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui é relacionada com maturidade, né? Não a perfeição absoluta, que é só Deus, né? Mas estamos aqui com um desafio muito grande: ensinar todo homem em toda a sabedoria para apresentá-los perfeitos em Cristo. Olha só, meu filho não tem jeito, minha filha não tem. Olha, você tem que apresentar o perfeito em Cristo. Dá trabalho, hein? Se vira aí, meu irmão, vai orar, vai jejuar. Porque a igreja hoje ora pouco, sabe por quê? Não precisa fazer discípulo, né? Você só ir no culto de vez em quando, já fala: bom, eu estou salvo. Facilitaram demais o evangelho, a salvação, baratearam o evangelho, e todo mundo está aí meio, não sei. Eu não sei se se você está correto, né? Se está bem certo esse negócio de vez em quando eu vou na igreja e estou salvo, tá? Tem que fazer discípulos, não. Para fazer discípulo tem que orar, jejuar, trabalhar, tem que ir atrás, tem que amar as almas, e aí você vai se tornar um discípulo totalmente impactante, transformador. Você vai ser realmente luz do mundo e sal da terra, tá? E nessa consolidação, nesse discipulado, muito importante é o aconselhamento pessoal, é onde você tem um relacionamento espiritual, né? Você como crente maduro, com um crente novo, com o objetivo de ajudá-lo, né, no seu crescimento e nutrimento, e fornecendo-lhe os nutrimentos ou nutrimento espiritual. A Bíblia diz que o novo crente é uma criancinha em Cristo, é um bebezinho. Ele tem carências espirituais vitais como amor, proteção e nutrição. Aí imagina aquela mãe com um bebezinho tão frágilzinho, e ela cuida dele com todo carinho, né? E ele chora, ela corre lá para o que está acontecendo, ela que cuida dele em todas as áreas, ela que limpa, ela que protege, né? Vê um bichinho lá qualquer, ele não sabe se defender, mas ela está ali, ela cuida dele. E você precisa também cuidar dos novos na fé com todo amor e carinho. E você vai fazer isso não apenas com o amor que uma mãe tem para a criança, muito mais com o amor que Deus tem por aquela pessoa. Jesus morreu por ela, Jesus foi para o céu preparar um lugar para ela, Jesus a espera na eternidade, e a expectativa de Deus é que você cuide bem dos seus filhinhos amados, tá bom? Então, algumas áreas que ele tem que crescer: ajudar o novo crente a obter certeza de salvação, a sua aceitação por Deus, ajudá-lo a observar
seu momento devocional, ele precisa ler a palavra, ajudá-lo a entender os princípios bíblicos da vida abundante em Cristo, quer dizer, agora ele tem uma vida medíocre, uma vida qualquer, uma vida rasa, uma vida profunda, uma vida cheia de bons frutos, ajudá-lo a integrar-se na igreja, na vida da igreja, da sua comunidade, através dos dons, através dos ministérios, e, enfim, participar, servir, né? E ajudá-lo também a saber falar aos outros da sua fé, quer dizer, também tem que ser testemunha, tem que se tornar um discipulador, tá bom? Ok. Bom, e por que é importante esse aconselhamento pessoal, que eu trabalhar no corpo a corpo? Por causa da vulnerabilidade do novo discípulo. É vulnerável, ele é frágil. Ele pode ser enganado por Satanás com mais facilidade do que uma pessoa mais madura. Então, a pessoa mais madura, como diz lá, 1 João, capítulo 2, ele fala, jovens vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Mas ele está falando do pessoal que não é mais bebezinho, é jovem. Ele está falando de uma outra fase, né? Onde a palavra de Deus está nele, venceu o maligno. Mas enquanto a pessoa é frágil, precisa de uma assistência total. Então, por causa do potencial de transformação do novo crente. Pela primeira vez em sua vida, ele tem a possibilidade de efetuar verdadeiras mudanças em seu modo de viver. Agora sim ele pode. Ele já quis ser melhor, tem que ser melhor pai, melhor esposo, melhor filho, melhor isso. Não conseguia, agora pode. Pela graça de Deus, ele pode, né, ter os frutos do caráter de Deus e ser aquela pessoa que Deus sonhou, que Deus planejou para ser nesta geração. Amém? Bom, nós vamos aqui dar uma dica importante, né, um recurso para a consolidação. Nós recomendamos que o novo convertido receba os ensinos básicos do Evangelho através das 7 edições da revista Vida Abundante, da nossa editora. Você pode ir à editora Avivamento, está à disposição. Você fala, poxa, agora tem que gastar dinheiro. Não, é de graça. Você vai baixar esse PDF de graça e a nossa editora colocou isso à disposição. E se você procurar uma das nossas igrejas, Avivamento Bíblico, ou entrar em contato conosco, você pode receber em PDF essas 7 lições para você estudar, ou para você treinar alguém, você discipular alguém, né, nesses primeiros passos da vida, da nova vida. As 7 lições: o amor e o plano de Deus, o pecado e a separação do homem; a terceira lição, a provisão de Deus para o pecado do homem; a quarta, a necessidade de receber a Cristo; o que acontece quando recebe a Cristo; a necessidade da comunhão com a família de Deus; e 7ª lição, o batismo. Olha, você pega a pessoa desde lá do comecinho da fé, em 7 semanas ou 7 lições, você está levando essa pessoa ao batismo. Interessante, né? Temos à sua disposição esses recursos aí, ou esse recurso interessante, essa ferramenta, porque Deus conta com você. Nós até fechamos a lição anterior com essa fala, vamos até repetir, que é importante. Deus resolveu consertar o mundo e escolheu você como parceiro, como parceira, escolheu você foi escolhido, meu irmão. Jesus disse: se você me seguir, eu farei de você um pescador de homens. E também somos embaixadores de Cristo aqui, representantes de Cristo. Deus conta com você, amém? A mensagem é urgente e vital, não tem como. Se você não fala de Jesus, alguém vai se perder eternamente. A eternidade de alguém depende de você. Jesus disse aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, infelizmente, não tem outro jeito, será condenado. Então a eternidade de alguém depende de você proclamar esse evangelho da salvação. E você já está capacitado para isso. Você recebeu o Espírito Santo, não foi para isso? Então, evangelizar, anunciar Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. A sua parte não é produzir resultados, a sua parte é anunciar o evangelho. Os resultados dependem da ação de Deus e à medida que essa pessoa abre o coração para o Espírito Santo, e então ele poderá agir poderosamente com a sua palavra. E o que importa no reino de Deus é você fazer discípulos, porque o reino de Deus só reina onde o reino de Deus só é estabelecido onde Deus reina, tá? Então buscar o reino de Deus significa não somente estabelecê-lo em nós mesmos, mas também anunciá-lo e estabelecê-lo em outras vidas, isto é, fazer discípulos. Amém? Estamos chegando ao fim, então, aqui. Espero que você cumpra o seu papel na grande comissão. Você mais um é igual a multidão. Ganhe mais um. Se cada um de nós cumprir a sua missão de proclamar o evangelho e ganhar pelo menos mais um a cada ano, em pouco tempo, todos os povos, tribos, línguas e nações estarão evangelizados.
Essa então é a nossa conclusão. Precisamos aprender a criar oportunidades. Chama-se evangelismo intencional, criando oportunidades. Tá? Oportunidade de testemunhar a salvação em Cristo em todos os ambientes que vivenciamos diariamente. Onde você estiver, Senhor, dá oportunidade. Senhor, como que eu faço para alcançar essa pessoa? Senhor, eu não posso permitir que esse meu vizinho, esse meu amigo, esse meu parente vá para o inferno. Senhor, como que eu faço para alcançá-lo? E Deus vai te dar graça, sabedoria, vai ser maravilhoso. Pois qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora, pode ser alvo de um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo através do seu testemunho, através da sua mensagem poderosa, porque o poder é do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Obrigado por participar, obrigado por estar conosco nessa série de Evangelismo Intencional. Deus abençoe a sua vida ricamente. Que a graça do Senhor seja poderosa e abundante na sua vida agora e para sempre. E nós esperamos que você seja enriquecido a cada dia e sempre mais consciente que você que é um cristão, é um missionário de tempo integral. Onde você estiver, em todo lugar, em todo tempo, e a qualquer pessoa, você pode testemunhar de Jesus e o Espírito Santo fará a sua gloriosa obra de transformação aqueles que abriram o seu coração. Amém? Deus os abençoe. Fique na paz de Jesus.